projetar o slide, então minha câmera vai sumir. E aí, qualquer coisa, estou por aqui. Só vocês me chamarem. Então, vamos lá. Nós vamos falar da primeira sessão 3.2, né? Sobre assistência de enfermagem nas afecções cardiovasculares. Deixa eu só perguntar uma coisa. O barulho do ventilador, né? O vento, ele tá dando alguma interferência na minha voz? Alguém pode me falar? Alguém ativa o microfone para eu saber? Senão fica até o final da aula com o ventilador atrapalhando. Licença, prof. Sua voz tá trêmula. Você fala, mas ela tá trêmula. Acho que meu... Ah, peraí, Fernanda. Pronto, agora... Eu não estava ouvindo, acho que era a Fernanda que estava falando. Oi, prof. Tô meio gripada, ruim. Sua voz estava trêmula. Aquele então ventilador. Peraí que eu vou virar ele aqui. Peraí que eu vou abaixar ele, só um minutinho. Tá. Que sem ventilador não dá. Não, tem condição. Muito calor. Aí eu abaixei agora, ele não pega. Tá limpo agora. Agora tá bom, obrigada, tá? Nada. Vamos lá. Então, a gente vai trabalhar essa 3.2 primeiro. Vamos trabalhar algumas afecções e depois a gente dá continuidade, né? Então, primeiro, vamos falar das doenças cardiovasculares, né, que são as principais causas de óbito em todo o mundo. Então, a gente tem infinidade de doenças cardiovasculares. Então, toda doença que estiver relacionada, né, à doença cardíaca ou à doença vascular, que são, né, que é referente a qualquer vaso do nosso, né, vaso sanguíneo do nosso organismo, ela vai estar diretamente relacionada às doenças cardiovasculares. Então, é uma gama muito grande de doenças, né? Uma infinidade de doenças cardiovasculares, algumas que a gente nem conhece ainda, nem se sabe sobre a fisiopatologia. Então, o destaque é o infarto agudo de miocárdio e o acidente vascular encefálico, né? Então, o IAM e o AVE são as principais, né, causas dentro das doenças cardiovasculares. E as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo inteiro. É a primeira causa de morte. Apesar dos avanços em tecnologia, assim como em diagnóstico, dentro da primeira hora do início dos sintomas até a chegada do hospital, o infarto pode ser fatal em pelo menos metade dos pacientes. Então, a gente não pode desconsiderar, né, esses sintomas. Eu tive um exemplo, inclusive, próximo, final de semana passado, em que a avó do meu esposo estava passando mal. Ela referia que estava com falta de ar, que estava com aceleramento, né, igual ela fala, uma taquicardia. E aí ela ficou assim o dia todo e no final da tarde foram levar ela no hospital e ela estava infartando. Ela ainda teve, entre aspas, sorte, porque conseguiu ser atendida em momento oportuno, né? Ficou internada e depois foi liberada e está seguindo com a medicação em casa. Mas, talvez se tivesse demorado ou esperado um outro dia, ela teria realmente completado, né, o ciclo do infarto e teria vindo a óbito, possivelmente. Então, o infarto, ele pode iniciar de maneira abrupta, né, um infarto fulminante, ou ele pode ser de maneira mais lenta, o que não significa que o paciente vai ter um prognóstico bom, né, mas que o atendimento, ele mesmo demorando, se ele for de início lento, ainda consegue reverter, né. Caso for um infarto fulminante, é impossível. Os sintomas, as síndromes, agudas, que são as síndromes, né, coronarianas agudas, as síndromes cardiovasculares agudas, são definidas como um conjunto de manifestações clínicas ocasionadas pela obstrução de uma artéria coronária. Então, a síndrome coronariana aguda. A gente sabe, né, que existe essa artéria e ela é uma ligação ela é uma das artérias que mais irrigam sangue, né? Então, ela tem uma ligação muito importante do coração com o restante do corpo. Esse conjunto de manifestações, né, essas síndromes, pode indicar isquemia,
né? A falta de sangue mesmo, de fluxo nos tecidos. Lesão miocárdica, então, do tecido coronariano, né, do coração. Ou necrose também do músculo cardíaco. Então, podem ser derivadas de diversas situações. Vamos falar do infarto agudo de miocárdio, o famoso IAM, né? Que dentro das doenças cardiovasculares são os que mais causam mortes. É o infarto e o AVE. É o desenvolvimento da necrose miocárdica decorrente de isquemia severa. Então, não há fluxo sanguíneo por conta da isquemia, né? Dentro do músculo. Deixa eu só ver aqui, que acho que tem gente que não está conseguindo entrar. Só um minuto. Pronto. Então, o infarto, né? Como que ele acontece? Ele vai levar à necrose do tecido, né, do miocárdio, do tecido cardíaco, pela formação de um trombo. Ele forma uma placa, olha, essa figura aqui é bem sugestiva. Forma-se uma placa, pode ser, aqui um exemplo é uma placa de gordura, mas pode ser um coágulo, né, ou alguma obstrução dos vasos sanguíneos que vai causar uma isquemia. O tecido que está depois dessa obstrução, ele não vai receber fluxo sanguíneo, então ele não vai ser oxigenado, ele não vai ter vida, ele vai ser um tecido morto, né? Ele vai morrer, digamos assim. Resulta geralmente da rotura de uma placa de ateroma e formação de um trombo oclusivo. Então essa placa de ateroma, que é essa placa gordurosa, né? Essa placa de tecido adiposo, e esse descolamento dessa placa vai formar um trombo que vai fechar, vai ocluir, né, o fluxo sanguíneo da artéria coronária, de uma das artérias coronárias, e vai impedir que esse fluxo chegue ao coração. Impedindo com que esse fluxo sanguíneo chegue ao coração, vai acontecer a morte do tecido, né? O coração vai ficar fraco, o músculo cardíaco não vai ter energia, não vai ter oxigênio, então ele vai ser um tecido morto, desvitalizado, e por isso que vai ocorrer o infarto. Então é uma obstrução que vai causar isquemia e consequente necrose do tecido cardíaco, que vai levar a um infarto. Por isso que pessoas obesas têm maior risco de desenvolver infarto e doenças cardiovasculares no geral, por conta dessa formação de ateroscleroma, né? Dessa placa aterosclerótica aqui, ó, essa placa de gordura. Né? Para pessoas que têm problema na coagulação também, precisam sempre estar atento ao nível de plaqueta para não ocorrer uma obstrução também por um trombo. Vamos entender, né? Vamos continuar entendendo a fisiopatologia do infarto. A grande maioria dos pacientes acometidos pelo IAM apresenta doença coronária aterosclerótica, lá, como um substrato anatomopatológico. Então, aqui a gente vê uma artéria com seu lúmen fisiológico. A gente tem uma artéria normal, digamos assim. E aí, essa placa, ela vai, né, essa placa de ateroma, de gordura, ela vai se acumulando na parede dessa artéria e vai causando a sua oclusão ou diminuição, né, do fluxo sanguíneo a esse tecido. Então, quando ocorre essa oclusão total, já a pessoa, em questões de minutos, ela já infarta, porque o sangue não passa. Pensa no coração, sístole e diástole, sístole e diástole. Quantos batimentos a gente tem por minuto? Né? Quantos tum-tá a gente tem por minuto? Então, o normal, né, o fisiológico é de 60 a 100. Então, pensa, em um minuto, esse coração vai bater de 60 a 100 batimentos. Então, pensa no quanto de sangue esse coração não bombeia, né? Chega para ele lá no átrio, né? E sai, né? Faz todo o percurso, átrio, ventrículo, átrio de novo e sai.
Então, pensa na quantidade de sangue que vai deixar de circular. E automaticamente, se ele não chega no coração, ele não vai ser bombeado, vai diminuir o débito cardíaco, não vai ser bombeado para o restante do corpo e a pessoa vai, né, entrar em uma parada cardíaca, um infarto. Vai gerar essa parada cardíaca. O trombo que oclui a artéria coronária é uma mistura de trombo branco, rico em plaquetas, e também trombo vermelho, rico em fibra. Então, percebam, existe esse trombo formado de tecido adiposo, mas esse tecido não é uma gordura, igual a gente tem, por exemplo, gordura no abdômen, gordura no braço, né? Esse tecido adiposo. Esse trombo, ele pode ser rico em plaquetas, então se a pessoa tiver muitas plaquetas, ela vai acabar se acumulando ali, porque a plaqueta, ela circula pelo vaso sanguíneo. Pensa que tem uma placa ali, um corpo estranho, digamos assim, que vai diminuindo o fluxo dessa artéria. E aí essa plaqueta, ela vai ficando parada, é como se ela fosse se acumulando ali nessa placa. E também pode ser rico em fibrina e eritrócitos, que também vão se acumular dentro dessa parede dessa artéria e podem ocluí-la. A oclusão arterial coronária leva à cessação do fluxo sanguíneo, resultando em isquemia, né, ou injúria do miocárdio, progredindo do subendocárdio ao subepicárdio. Então, a gente tem aqui o epicárdio e o endocárdio. Então, ó, percebam. Aqui o endocárdio fica para dentro e o epicárdio para fora, e o miocárdio é o tecido de dentro, o tecido coronariano que a gente chama. Então, o fluxo vai seguir com isquemia e injúria do miocárdio. Então, essa injúria é uma lesão, né, que se difere do infarto. Ela se apresenta em outros cenários de doença, como miocardite, insuficiência cardíaca aguda e arritmia. Então, essa injúria, essa cessação do fluxo, essa falta de sangue, né, a isquemia, ela vai passar do endocárdico, que está aqui, endocárdio, perdão. Então, ela vai passar para o miocárdio e depois para o epicárdio até conseguir necrosar toda a parte do tecido cardíaco. A extensão do dano no infarto é variável em tempo e grau de diminuição do fluxo imposto pelo processo trombólico. Então, dependendo de quanto tempo esse fluxo está cessado, depende do grau deste trombo. Olha o que eu falei para vocês aqui, ó. Aqui vai crescendo um trombo nessa artéria, né? Tecido adiposo, ó. Aqui, supondo que é um tecido adiposo. E ele vai comprimindo esse lumen, esse centro, né, da artéria. E aí vai acumulando aqui, ó, as plaquetas e vai ainda mais fechando essas artérias. Essa artéria aqui, no caso, né, só uma. Vai fechando essa artéria e também é um acúmulo de fibrina, o que vai causar ainda mais um aumento desse trombo. Do consumo de oxigênio do miocárdio e do fluxo coronariano colateral para a área do miocárdio acometida. Então, a formação do trombo, a extensão, né, do dano que vai causar no coração vai depender do tamanho do trombo e do tempo que ele vai ficar sem frequência, sem a circulação. Isso vai depender. Por isso que existem pessoas que infartam e não morrem. Existem pessoas que já têm um infarto fulminante. Então, isso é influenciado de acordo com a extensão do dano dessa isquemia ao tecido coronariano. Os sintomas: dor torácica intensa em opressão com irradiação para o braço esquerdo. Então, é uma dor que aperta. A pessoa fala assim, nossa, tô sentindo um aperto no peito. É uma dor de opressora, uma dor que aperta, né? Se fosse falar da linguagem coloquial, estou com um aperto no peito. Estou me sentindo, né, como se estivesse apertado. E realmente é a dor do infarto, uma dor apertada, uma dor de opressão. Com irradiação para o braço esquerdo. Então, pode ser que essa dor
tem uma irradiação, é como se fosse uma corrente elétrica mesmo. A pessoa sente a dor no tórax e ela vai para o braço. Mandíbula, ombros e dorso também podem ser acometidos, acompanhados de náusea, vômito e sudorese fria causadas pela dor intensa. Mas o principal sintoma é essa dor com irradiação. Quais são os principais fatores de risco para o infarto? Tabagismo, então pessoas que fumam, já ficam com a oxigenação comprometida, né? O pulmão está comprometido, as trocas gasosas de sangue arterial, sangue venoso, vão ser comprometidas também lá no coração. Dislipidemia, então colesterol, né? Hipercolesterolemia, um exemplo. Colesterol alterado, pessoas que ingerem muita gordura, né? Principalmente gorduras saturadas, alimentos processados. Diabetes também vai influenciar nesse acometimento do infarto. A hipertensão arterial, então nem se fala, né? A hipertensão ela é causada pelo quê? A gente já viu. Pelo estreitamento, né? Do vaso sanguíneo. A vasoconstrição vai causar a hipertensão, né? Uma bem rápida fisiopatologia, assim, digamos assim. Dessa forma, já há uma vasoconstrição, então para ocorrer esse coágulo, esse trombo, né, é muito mais fácil. E história familiar também. Então, deve ser considerado, quando a gente vai fazer a anamnese, né, a gente até pergunta se alguém da família já teve algum tipo de doença. Se a pessoa está com risco cardiovascular, é interessante perguntar sobre doenças já do aparelho cardiovascular. Então, por exemplo, se a mãe, o pai, né, tiveram infarto, a pessoa ela pode ter predisposição a infartar com certa facilidade, digamos assim. Claro que isso vai depender também dos hábitos de vida dela. E a gente precisa considerar, não quer dizer que a pessoa que tem alguém na família que infartou, ela vai infartar, mas pode ser, ela tem uma predisposição genética um pouco maior. E isso requer cuidados também mais detalhados, né, e mais aprimorados. Então, quem já tem pessoa na família que teve infarto, é bom ter um cuidado redobrado para cuidar, para prevenir, né, a doença, essa doença. Ao exame físico, então, o que a gente pode constatar quando a gente vai fazer um exame físico, né, um paciente com infarto agudo do miocárdio? Aparência de doença grave, agitação, ansiedade. Vocês já devem ter passado em algum momento, acredito, né? Tipo, se a pessoa fala assim, tô com uma dor no peito e tá indo pro braço. Meu Deus, eu vou infartar. Eu tô infartando, a pessoa já começa a ficar agitada, já gera uma ansiedade, aí já dá uma dispneia. Pela ansiedade, a pessoa já começa, né, a ficar muito ansiosa. Hipotensão ou hipertensão, né? Ou a pessoa está hipotensa, porque o sangue ele não consegue circular, a gente tem uma isquemia, né, nos vasos coronarianos, então esse sangue não circula, ou há uma dilatação dos vasos sanguíneos, e aí essa pressão, ao invés de aumentar, ela vai lá embaixo, pode ser um sinal de choque também. Hipertensão, a gente já falou, taquicardia ou bradicardia, então com certeza teremos alterações nesse impulso elétrico, né, do coração. Sudorese frequente, então inclusive é um sintoma, né? A pessoa começa a suar muito pela atividade recompensatória, né, do coração. Evidência de má perfusão periférica também. Então, quando a gente for fazer a perfusão periférica, lembra aquele de apertar o dedo para ver se volta, né? Menos que 3 segundos, deve voltar com menos de 3 segundos. Então, a perfusão periférica pode estar aumentada, né, maior que 3 segundos. Então, com a rapidez, né, a agilidade que ele deveria. E aí, as extremidades são as que são mais atingidas, porque o corpo ele tenta concentrar o máximo de circulação na região central do organismo, né? Bolhas B3 e B4 estão audíveis, né? A B4 evidencia uma disfunção diastólica, então na hora da diástole, e a B3 evidencia uma disfunção na sístole.
Podemos ter um sopro sistólico, também é comum. Então, quando vai ouvir, né, o tum-tá, você escuta um batimento extra, como se fosse um sopro mesmo. Faz um... não consigo fazer o barulho aqui, mas se eu achar algum site que tem esses batimentos, eu envio para vocês. Porque aqui fica ruim para colocar áudio, ele trava muito. Mas eu posso procurar um site para a gente tentar ouvir esses sons, né? Hipofonese de bulhas também, então as bulhas bem baixinhas, porque o coração ele está parando, digamos assim, né? Ele está obstruído. Então a gente escuta naturalmente a B1 e a B2, né? Nos focos mitral, foco aórtico, tricúspide. A gente escuta a B3 e a B1 e a B2. Quando a B3 e B4 estão audíveis, significa que tem alguma disfunção cardiovascular ou cardíaca, né? Estertores também são comuns, né? De ouvir em caso de congestão para o pulmão. Então, na hora que a gente ausculta, né? Na ausculta pulmonar, você vai escutar estertores. Turgência da jugular, então a jugular fica com essa turgência, ela fica distendida, né? Quando complicada com insuficiência cardíaca. Então, a gente tem um infarto com complicação para insuficiência cardíaca. Então, pode acontecer essa turgência de jugular. E oligúria também no baixo débito cardíaco, né? Então, diminui essa quantidade aí de produção de urina. Diante dos dados clínicos e eletrocardiográficos, são obtidas informações que permitem estratificar o risco do paciente. Então, dentro do infarto agudo, a gente tem alguns dados e algumas ferramentas que possibilitam estratificar o risco desse paciente, né, com o infarto agudo do miocárdio para evoluir para alguma outra síndrome coronariana ou para óbito. Utiliza-se para isso a classificação chamada de KILP. Não sei exatamente qual é a pronúncia, mas KILP, não tem problema. Tendo importância a detecção da insuficiência cardíaca congestiva. Então, essa escala, né, essa classificação de KILP, ela tem o objetivo de avaliar o risco da mortalidade hospitalar e o potencial benefício do tratamento em unidades coronarianas. Então, a gente tem essa escala, né, essa classificação, que é baseada em dados clínicos que são colhidos durante o exame físico, né, que permite estudar a gravidade da insuficiência ventricular dos pacientes com infarto agudo do miocárdio. É bastante usada na avaliação da mortalidade geral. Então, insuficiência do ventrículo, né, de bombear esse sangue. Então, aqui a gente tem essa escala para o prognóstico, olha lá, pós IAM. Qual é o possível prognóstico desse paciente? Então, se esse paciente não tiver congestão pulmonar, ainda não foi, né, o pulmão não foi atingido por essa isquemia lá do miocárdio, a mortalidade é de apenas 6%. Se tiver B3 audível, né, e estertores pulmonares, não o exame físico, né, a ausculta pulmonar, a mortalidade já sobe para 17%. Né? Se a gente tiver um EAP, a mortalidade sobe para 38%. Gente, acho que caiu aqui para mim. Peraí. Aí, acho que voltou. Não sei se caiu para vocês ou não. Então, B3 estertores, mortalidade de 17%, né? E edema agudo de pulmão, a mortalidade já vai subir para 38%. E se a pessoa tiver um choque cardiogênico, a gente vai ver sobre o choque cardiogênico hoje, a mortalidade é muito alta, de 81%. Então, a chance de sobrevida dessa pessoa é muito baixa, né? Que tem choque cardiogênico. O edema agudo de pulmão também já acha uma sobrevida, uma taxa, né? Uma chance de mortalidade aí muito alta. Para o diagnóstico do infarto, podemos usar o eletrocardiograma, que é o mais usado, né?
exame diagnóstico. Exerce papel fundamental na avaliação de pacientes com dor torácica, tanto pelo seu baixo custo e ampla disponibilidade, como pela relativa simplicidade de interpretação. Há controvérsias, né? A simplicidade de interpretação. Então, para interpretar um eletrocardiograma, você precisa ter um treinamento, você precisa ter experiência, existem até cursos específicos para interpretação de eletrocardiograma. Então, mas é um método diagnóstico mais simples, tem até disponível nas unidades básicas de saúde. Existem algumas unidades, né, da estratégia de saúde da família que tem esse aparelho para fazer esse tipo de exame, e o enfermeiro pode fazer, né? E isso facilita no diagnóstico. Então, a gente tem, acho que eu falei para vocês na última aula, essa é a onda elétrica, né? Um impulso elétrico pelo coração. A onda P, Q, R, S, T. Aí tem o segmento PR, complexo QRS e o segmento ST. Isso é uma onda fisiológica, uma onda elétrica fisiológica, digamos assim, que deveria ser. Os achados mais frequentes para pacientes com dor torácica com infarto agudo de miocárdio são a inversão da onda T. Então, a inversão da onda T, a onda T está aqui, ó. Essa é a onda T, né? A inversão dela seria ela vir para baixo. Então, inversão, ó, a onda T para baixo, onda T invertida. Então, ao invés da onda T estar para cima, ela se inverteu para baixo. Também pode ser encontrado o infradesnivelamento do segmento ST. Então, qual que é o segmento ST aqui, ó? ST, esse segmento. A gente tem um infradesnivelamento. Então, ó, ele não faz o segmento correto. Ele veio para baixo e ele não volta, nesse caso aqui, né? E aí tem outros tipos. Então, infradesnivelamento é para baixo. Esse segmento ST, ele vai ficar desnivelado abaixo, né, dessa linha aqui do eletrocardiograma. Pode ser um supradesnivelamento do segmento ST, então infra para baixo, supra para cima. Então, a gente tem um supradesnivelamento. Ele faz uma curva, né, muito maior do que deveria ser. Aqui, ó, até tem um exemplo aqui também, ó, totalmente irregular. E tem também o bloqueio do ramo esquerdo completo. Ainda temos outro método diagnóstico que não é não é tão disponível, né? Ele é usado, mas não é tão disponível como o eletrocardiograma. Então, gente, percebam, voltando aqui, sobre, né, a interpretação desse, me veio aqui na cabeça. Existem diversas formas de interpretação. A gente, né, consegue identificar esses diagnósticos, esses achados diferenciais no eletrocardiograma com a experiência da leitura deles, né, desse exame, com o estudo também com a experiência da leitura dos pacientes. Temos outro método muito utilizado, que é a cineangiocoronariografia, que é um processo, né, um exame que vai evidenciar a artéria agudamente ocluída com trombo. Ó, a gente tem aqui, ó, um trombo. Então, esse exame, ele é uma imagem mais definida, né? Ele é um exame de imagem definido que consegue evidenciar de forma concreta essa formação desse trombo. Quais são os principais cuidados, né, com o IAM? O atendimento inicial deve levar em conta o histórico do paciente, incluindo o início da dor torácica. Então, histórico, tudo que esse paciente, né, quais são os seus hábitos de vida, história pregressa ou familiar, de doença coronariana, se pratica exercício, né, qual tipo de alimentação, peso. Então, incluindo o início de quando começou essa dor torácica nesse paciente. Então, a gente tem que perguntar, né, tudo isso.
Por isso que a gente tem aquela anamnese imensa, ela tem que ser feita com bastante critério. Deve-se obter os sinais vitais, monitorar o ritmo cardíaco, realizar eletrocardiograma. Então, isso é a enfermagem pode fazer, né? E administrar AS e clopidogrel, que é um antiplaquetário, nitrato sublingual e morfina endovenosa, né? A depender da extensão da dor. Todos são medicamentos prescritos pelo médico, então a gente vai administrar, né? Mas monitoramento dos sinais vitais, ritmo cardíacos e até o eletrocardiograma a gente pode fazer sem essa prescrição, porque são cuidados de enfermagem. Outras medicações também podem ser utilizadas, como beta-bloqueadores, inibidor da enzima conversora de angiotensina. A gente falou dessa enzima também, a gente falou, na verdade, da conversão, né? Acho que a gente falou aqui de angiotensina, como que acontece a ativação da cascata, né? Não sei se foi na última aula de doença cardíaca, enfim. Beta-bloqueadores também, que vão atuar inibindo a entrada de cálcio, os bloqueadores de cálcio, dos canais de cálcio. Então, os beta-bloqueadores, os bloqueadores de canal de cálcio vão impedir a entrada desses íons dentro da célula e impedir a contratilidade cardíaca do músculo, né, cardíaco. E também esse inibidor da enzima conversora de angiotensina, que vai atuar inibindo também essa formação da cascata e, consequentemente, a contratilidade do músculo cardíaco. Existem duas estratégias empregadas para obter a reperfusão coronária, né? Então, para eliminar esse trombo, para restabelecer, né, a perfusão sanguínea, são duas estratégias. A reperfusão química, que é através da infusão endovenosa de trombolítico, né? Então, de medicamentos. Aqui tem um exemplo de fármaco, né? Streptokinase, ou RTPA, que é um tipo de fármaco trombolítico. Então, a reperfusão química é através do medicamento, né? Esse medicamento trombolítico, ele vai atuar diretamente nesse trombo, desfazendo, né? Dissolvendo, digamos assim, este trombo. Outra forma é reperfusão mecânica, né? Essa é a química, através da medicação, e a mecânica, que é através da intervenção por catéter, né? A angioplastia. Então, vai fazer a inserção de um catéter nessa artéria e vai fazer essa reperfusão. Aí aqui eu achei reperfusão mecânica, né? Desse vaso sanguíneo. Eu achei que uma angioplastia com stent, que é tipo uma tela, para impedir, né, que esse trombo se forme, e com balão, que esse balão ele vai comprimir esse trombo com a intenção de reperfundir o fluxo sanguíneo arterial. Então, esse catéter tem a função de desobstruir as áreas comprometidas e aumentar o volume de sangue direcionado ao coração. Então, a gente sabe que se desfazer o trombo, né, se retirar esse trombo, o fluxo vai ser restabelecido. Um pequeno balão vai até a área da artéria que está obstruída, comprimindo a placa aterosclerótica contra a parede da artéria, que é esse caso do balão aqui, ó, facilitando a passagem do sangue. Então, ela empurra, né, e depois esse balão ele é retirado, e isso vai desobstruir essa artéria. Então, essa é a reperfusão mecânica e a reperfusão química através de trombolítico. Não precisa se atentar aos nomes dos fármacos, porque eles são bem complicados, né? E podem ter nomes comerciais também totalmente diferentes. No Brasil, dois agentes comumente empregados também, né, para essa reperfusão química são os streptokinases e RTPA, que é a alteplase, que é um tipo de fármaco, os quais devem ser utilizados até 6 a 12 horas do início do sintoma, com confirmação de IAM com supra
ST. Então, supradesnivelamento do segmento ST no ecocardiograma, no eletrocardiograma, perdão, e dor torácica acima de 20 minutos. Então, essa reperfusão química, ela é utilizada, né? Essa streptokinase é um remédio, né, um fármaco antitrombolítico de uso oral. Então, essa reperfusão química é feita com medicamentos. O tempo médio decorrido, então, esse porta-agulha aqui, 30 minutos, é o tempo médio decorrido entre a chegada do paciente, vítima de um AVC, né, ou do IAM, aqui nesse caso, na unidade de atendimento, aqui foi de um caso clínico que eu peguei, na UPA, pode ser no pronto-socorro também, o que chamamos de porta, que é o tempo que ele chegou nessa unidade, até a administração da terapia trombolítica endovenosa, que é a reperfusão química, que chamamos de agulha. Então, é o tempo de atendimento até a administração do medicamento. Então, para reperfusão química, de 30 minutos para garantir a sobrevida desse paciente. E a reperfusão mecânica, o porta-balão, 90 minutos. Então, consiste na desobstrução por catéter balão da artéria ocluída, responsável pelo IAM, que seria a angioplastia. Então, o tempo, né, esse porta-balão, 90 minutos. O tempo porta-balão consiste nesse intervalo de tempo médio decorrido entre a entrada do paciente com sintomas de IAM no pronto atendimento até o início do cateterismo de emergência, feita por meio de um catéter balão para desobstrução dessa artéria. Então, esse porta-balão de 90 minutos, ele vai garantir também a maior sobrevida, né, desse paciente. Temos também a cirurgia de revascularização do miocárdio de emergência. Então, essa cirurgia, ela vai garantir a entrada de fluxo sanguíneo no miocárdio novamente. Fluxo este que foi interrompido pela obstrução, né, daquele trombo lá que causou o infarto. Deve ser considerada em pacientes encaminhados à angioplastia primária ou de resgate que são diagnosticados com portadores de lesão de tronco de artéria coronária esquerda ou doenças difusas e não abordáveis por catéter balão. Então, a cirurgia de revascularização é indicada para pacientes, né, que já foram encaminhados para angioplastia ou de resgate, né, aqueles primária ou de resgate, são diagnosticados com portadores de lesão no tronco da artéria coronária esquerda. Então, se tiver uma lesão arterial grave, né, ou uma doença difusa, alguma doença cardiovascular que vai ser decisiva no prognóstico desse paciente e que não tem como resolver pelo catéter balão, né, por essa inserção desse catéter, faz-se a cirurgia. Mas a cirurgia, ela é mais complicada, né, por conta do aparato, por conta da disponibilidade de materiais e de profissionais para fazer isso, principalmente no Sistema Único de Saúde e de emergência, né. A angioplastia primária é quando você usa um balão para inflar uma placa que está fechando o fluxo de sangue em uma artéria, amassando, digamos assim, contra a parede desse vaso. Então, a gente viu lá que é esse catéter balão, né, que vai fazer essa descompressão da artéria que está acometida pelo trombo. Complicações do infarto. Então, a gente pode ter choque cardiogênico, arritmias, aneurisma de ventrículo esquerdo, trombo no ventrículo esquerdo, rotura da parede do ventrículo, né, da parede livre, rotura do músculo papilar, comunicação interventricular, faltou um R ali. Então, as válvulas cardíacas não vão estar funcionando completamente. E também inflamação do tecido cardíaco, né, a pericardite. São algumas complicações que podem ocorrer e pode evoluir para óbito. O choque cardiogênico, então,
que pode ser uma complicação do infarto agudo. É a condição aguda potencialmente fatal em que os tecidos do corpo sofrem perfusão inadequada ou ficam incapazes de utilizar oxigênio. Então, os tecidos do corpo, eles vão ficar sem suprimento de oxigênio. Se eles ficarem sem oxigênio, eles vão perder as suas funções vitais e, consequentemente, vão entrar em morte celular, né? Vão entrar em necrose. Então, é uma condição potencialmente fatal. Pessoa que tem choque, entra em choque cardiogênico, precisa ser revertido imediatamente. É uma situação de emergência. Resulta em alteração no metabolismo e nas funções teciduais, desde nível celular até sistêmico. Então, vai ocorrer alterações no metabolismo de oxigênio. Dessa forma, os tecidos não vão cumprir a sua função, né? De sustentação, de suprimento, enfim, de filtração, desde o nível celular, né, de uma célula até o nível sistêmico dos demais órgãos. Esse choque cardiogênico é a condição em que a lesão do miocárdio torna o coração incapaz de bombear sangue suficiente para manter uma perfusão adequada. Então, quando ocorre um infarto, por exemplo, vai gerar uma lesão no miocárdio. Porque esse músculo, né, esse tecido, ele vai ficar sem suprimento sanguíneo pela formação lá do tronco. Se ele ficar sem suprimento, sem sangue, ele não vai ter sangue para bombear. Se ele não bombear sangue para os tecidos, não vai ter como manter a perfusão adequada. Não vai chegar sangue suficiente, não vai chegar oxigênio suficiente para que os tecidos exerçam a sua função fisiológica, né? As suas funções fisiológicas. As principais causas de choque são o infarto, a disfunção valvar, então as válvulas cardíacas, né, ficam comprometidas. Aneurisma ventricular grave, também uma causa. Miocardiopatias em estágio terminal, então já doenças cardíacas. Arritmia, doenças infecciosas e inflamatórias do músculo cardíaco. Então, o choque cardiogênico, ele é uma consequência de uma disfunção do tecido do coração, né, do miocárdio. Ele é uma consequência. O comprometimento grave da função sistólica promove acentuada redução do débito cardíaco. Então, se não há função sistólica, né, há um comprometimento, esse sangue não vai ser bombeado e o débito cardíaco, né, a capacidade de bombeamento desse coração vai estar comprometida e a quantidade de sangue circulante também. Estabelece dessa forma uma situação de choque cardiogênico. E esse ciclo, se não for interrompido, leva ao estabelecimento de choque irreversível e leva à morte. Por isso, o choque cardiogênico ele deve ser revertido de forma rápida. Porque, se ele não for revertido, os tecidos vão ficar sem oxigenação e vão entrar em falência. E vai chegar um momento em que ele não poderá mais ser revertido. Então, o paciente vai evoluir para óbito. Temos alguns critérios, né? Diagnóstico para o choque cardiogênico. Estado de confusão, agitação psicomotora, né? Déficit motor, a pessoa não consegue ficar em pé, não consegue pegar alguma coisa. Queda do débito urinário, dor, né? Ilho paralítico, náusea, vômito. Então, sintomas, né? Gastrointestinais. Pele fria, sudorese, então é um sinal também de liberação, né, de ácido lático, que é um sinal de choque. Dispneia, dor torácica, nos casos de embolia e AM, também vem acompanhado de dor torácica, esse choque cardiogênico.
hipotensão arterial, sinal de choque também, hipotensão, pele seca, pele fria, úmida, né, dispneia. A pressão sistólica fica menor que 90 milímetros de mercúrio, então é bem baixa, né? Taquicardia, taquipneia, pulso fino, presença de bulha cardíaca, né, B3, então já tem uma bulha, uma arritmia, né, que ela não deveria ser audível. Estase da jugular, que a gente viu também aquela foto, e estertoração pulmonar na ausculta pulmonar também. São alguns achados, né, que podem sugerir o diagnóstico do choque cardiogênico. Alguns exames complementares ajudam nesse diagnóstico também, que é a gasometria arterial, para avaliar, por exemplo, a função a acidose metabólica, a função renal, né, exames de dosagem de ureia, creatinina, marcadores de lesão miocárdica, o perfil eletrolítico, estudos de coagulação, são todos exames laboratoriais que vão auxiliar, mas tem que ser feitos de forma rápida, né, que vão auxiliar na tomada de decisão e extensão da lesão do miocárdio e, consequentemente, extensão do choque também cardiogênico. Os objetivos do tratamento do choque cardiogênico é manter o débito cardíaco, manter a quantidade circulante de sangue bombeada adequada às necessidades básicas do organismo e diminuir a perda do músculo cardíaco. Então, o choque cardiogênico... Só um minuto. Achei que era a nossa disciplina, mas não é. Então, o objetivo da reversão do choque cardiogênico é manter o débito cardíaco para manter essa perfusão dos demais sistemas, né, dos demais órgãos. E diminuir a perda do músculo cardíaco também, caso a pessoa esteja com uma isquemia, né, um infarto. Tem essa função também de diminuir a perda desse músculo. O tratamento está baseado em drogas vasopressoras, dobutamina, dopamina e noradrenalina, e também drogas vasodilatadoras. Nitroglicerina, nitroprussiato de sódio, são fármacos, né, que atuam como drogas vasodilatadoras. Diuréticos também, oxigenoterapia, reperfusão coronária, né, química ou mecânica, e em casos mais extremos, cirurgia cardíaca. Temos também a trombose venosa profunda. Então, o choque cardiogênico, ele é causado, ele é uma consequência, né, podemos dizer assim, ele é uma consequência de uma lesão coronariana, do músculo, né, do miocárdio. Isso vai fazer com que o sangue não seja bombeado de maneira efetiva para os demais sistemas, né, diminuindo o débito cardíaco e causando, a longo prazo, né, a falência dos órgãos que dependem, né, todos, que dependem da nutrição, né, dependem da circulação sanguínea. A trombose venosa profunda é a formação de trombos, de coágulos de sangue em veias profundas, ocorrido principalmente nos membros inferiores e pode resultar em obstrução total ou parcial do vaso. Os fatores mais envolvidos seriam a estase venosa, né? Então esse estreitamento do vaso, lesão também no vaso, porque esse vaso tem alguma lesão interna ou externa, e hipercoagulabilidade, tá certo? Então, pessoas que têm a coagulação sanguínea, né, maior do que as necessidades fisiológicas do organismo.
profilaxia, então a prevenção, né, da trombose venosa profunda, deve ser realizada nos pacientes clínicos e cirúrgicos. Geralmente quem faz cirurgias, né, de grande porte se preocupam muito, deve ter essa preocupação com a trombose venosa, né? Porque você vai mexer na coagulação, vai trazer aspectos que vão influenciar na coagulação. Quando não realizada, pode acarretar em complicações. Quando não, né? Quando a trombose venosa ela não é prevenida em casos clínicos e cirúrgicos, ela pode ter complicações, como o tromboembolismo pulmonar e a síndrome pós-trombose profunda, síndrome pós-trombose venosa profunda, na qual a recanalização incompleta do trombo causa estase venosa e insuficiência valvar. Então, resumindo, a complicação dessa trombose, caso ela não seja prevenida ou não seja tratada, esse trombo ele pode ser deslocado, né, até o pulmão, por exemplo, ou alguma outra artéria venosa é ótimo, ou alguma outra artéria de importante ligação, a artéria coronariana. Então, esse trombo ele pode ir para o cérebro, causar um AVC isquêmico. Então, esse trombo ele pode viajar, digamos assim, né, pelos vasos sanguíneos, caso essa trombose não seja tratada, não seja prevenida. A profilaxia é a melhor forma de prevenção do tromboembolismo pulmonar. Então, a profilaxia da trombose venosa profunda é a melhor prevenção do tromboembolismo. Porque se você previne a formação do trombo lá nos membros inferiores, com certeza você vai prevenir o deslocamento desse trombo. Quando adequada, quando essa profilaxia é feita de forma adequada, reduz o risco de 70% a 80% dos casos de tromboembolismo pulmonar, sendo raras as complicações hemorrágicas. Os métodos de profilaxia devem ser individualizados e aplicados conforme o risco, né? Alguns usam meia de compressão, elevação de membro. Então, a depender do caso, é que vai se projetar, né, um plano de cuidados para a profilaxia dessa trombose, desse tromboembolismo pulmonar. Quais são os principais fatores de risco clínico, né, ou cirúrgico para trombose venosa profunda? Idade maior que 40 anos, policetemia, tem umas palavras que parece que não vai, que é o aumento do número de hemácias, também pode, né, auxiliar na formação desses coágulos. Idade maior que 60 anos também, então maior que 40 anos, né, já inclui maior que 60 anos, mas maior de 60 anos, o risco é ainda mais aumentado. Leucemias, então, né, quem tem algum distúrbio sanguíneo, tabagismo, o infarto agudo também, lembra que ele tem a formação dessa placa aterosclerótica, obesidade, que pode deixar a parede desse vaso mais espessa e também influenciar na formação desse trombo. IAM complicado também, então pode ser uma, né, por exemplo, pessoas que têm infarto agudo e evoluem para alguma doença vascular. Anticoncepcionais podem causar trombose venosa profunda, por isso é essencial o acompanhamento médico, né? Caso sinta muito desconforto nos membros inferiores, esteja em uso de anticoncepcional, é interessante fazer um rastreamento, principalmente se for maior de 40 anos, principalmente, né? Mas se for mais jovem também, desde que tenha, né? Sinta algum desconforto ou alguma coisa recorrente, né? Algum desconforto recorrente nos membros inferiores. E também o AVC, são fatores de risco, né? Porque o AVC, a gente sabe que ele tem o isquêmico, que é a formação desse trombo em alguma artéria cerebral, né? Veia cerebral. E o hemorrágico, que é o rompimento desse vaso sanguíneo.
Neoplasias, então, né? Leucemia é um tipo de neoplasia, cânceres, tromboembolismo pulmonar, gravidez, então, por conta da circulação sanguínea, varizes, pessoas que ficam com imobilização por muito tempo, diabetes mellitus também pode causar essa disfunção na coagulação, na formação, né, desse trombo, trombofilia, insuficiência cardíaca congestiva, cirurgias, olha lá, pelo menos nos últimos 6 meses, principalmente cirurgias de grande porte, cirurgias estéticas, queimaduras, cirurgia de grande porte e infecções em geral. Então, a trombose, ela tem diversos fatores de risco, não só para quem tem doenças cardíacas, mas também uma simples infecção, simples não, né? Uma infecção pode causar trombose. Então, é preciso que precisa sempre estar atento, né, aos principais sintomas. A profilaxia será recomendada, né, será realizada conforme o risco. Pessoas que têm baixo risco são pessoas que têm movimentação ativa e passiva de membros inferiores, com deambulação precoce, meia elástica lá de compressão, compressão pneumática também, não é o caso, né? Nem todas as pessoas têm essa condição, mas geralmente a meia é usada. Já para um risco moderado, medidas não farmacológicas e também as medidas não farmacológicas, inclui todas essas, e também alguns medicamentos anticoagulantes, como a enoparina, para prevenir essa formação de trombos. Temos também, pode ser uma consequência da trombose, né, venosa profunda, o tromboembolismo pulmonar, que é uma embolia pulmonar, significa a impactação de material dentro do ramo do leito arterial pulmonar. Então, a formação, né, de um coágulo de sangue, de um trombo nessa artéria pulmonar. Raramente, células neoplásicas, né, gotículas de gordura, bolhas de ar, líquido amniótico, substâncias exógenas injetadas na circulação, como acontece com os viciados em, né, entorpecentes, em drogas, pode ser que vá causar esse tromboembolismo, mas a maior causa são os coágulos de sangue. A mortalidade na primeira hora por tromboembolismo pulmonar é de 12% e de 20% a 30% em 3 meses, caso a pessoa não tenha diagnóstico, né? Então, é uma doença muito preocupante, né? Um acometimento muito preocupante. Imaginem, principalmente pessoas usuárias de entorpecentes injetáveis, né? Essas pessoas não têm cuidado à saúde, né, regular. Então, podem desenvolver um tromboembolismo pulmonar e não ser tratado e vir a óbito, né, ou ter alguma outra complicação decorrente dessa afecção. Então, é uma questão bem complicada, né? A principal causa é tromboembólica secundária, né? A principal causa é tromboembólica secundária, a trombose venosa profunda. Então, a gente viu que o tromboembolismo pulmonar pode ser uma consequência da trombose venosa profunda. Então, ele é a principal causa do tromboembolismo pulmonar é a trombose venosa profunda, principalmente em vasos da coxa, da panturrilha, pelve, sendo raros aqueles procedentes das veias renais, membros superiores e do ventrículo direito. Então, essa formação desse trombo, né, desse coágulo, ele vem mais dos membros inferiores do que dos membros superiores. O trombo geralmente provém das veias profundas da perna ou da região pélvica, da câmara cardíaca direita e vasos venosos oriundos das veias cava, né, veia cava superior e inferior, sendo causa comum de morbimortalidade. Então, geralmente, a causa mais comum são veias dos membros inferiores. A hipóxia e a acidose agravam a hipertensão pulmonar, produzindo vasoconstrição reflexa no leito arterial pulmonar. Então, a hipóxia, falta, né, desse oxigênio causado pelo trombo, pelo coágulo,
vão agravar, né? E a acidose, esse aumento do pH sanguíneo, vão agravar a hipertensão pulmonar. Então, o pulmão vai ficar com a sua pressão aumentada, que vai produzir vasoconstrição reflexa para tentar manter a circulação no leito arterial pulmonar. O que vai reduzir o fluxo da reserva coronariana, porque o pulmão não vai fazer essa troca, né, nas artérias pulmonares lá, não vai fazer a entrada desse sangue, prejudicando ainda mais a função do ventrículo direito e ventrículo esquerdo. A redução da pressão arterial pulmonar, a hipotensão arterial pode indicar o estágio final. Então, quando a pessoa tem uma redução dessa pressão arterial pulmonar e hipotensão arterial, né, sistêmica, pode indicar o estágio final desse tromboembolismo. Os sinais e sintomas mais frequentes, né? A dor torácica acentuada, que pode ser confundida facilmente com um infarto, mas também, né, não deixa de ser grave, o atendimento tem que ser rápido também no infarto, no tromboembolismo. Dispneia intensa, então a pessoa tem muita dificuldade respiratória, porque é um tromboembolismo pulmonar. Então, esse coágulo, ele está na artéria pulmonar, que vai causar uma disfunção dessas trocas gasosas, né, e de circulação sanguínea, que vai ocasionar dispneia. Tosse, hemoptise, que são pequenas quantidades de sangue misturadas no escarro dessa pessoa por conta desse coágulo. Sudorese, e a pessoa pode até ter uma síncope, né? Ter um desmaio. Os sinais clínicos de um tromboembolismo pulmonar se assemelham aos sinais de colapso circulatório. Níveis pressóricos elevados, então a pressão arterial está elevada. Maior intensidade da B2 pulmonar, no foco pulmonar. Taquicardíaca, ritmo de galope. Então, esse ritmo... Eu ri aqui, que a hora que eu bati aqui na mesa, meu cachorro veio aqui ver o que está acontecendo. Então, é um ritmo de galope mesmo, como se tivesse um cavalo mesmo, sabe aquele ritmo? Taquipneia também. Aumento da pressão venosa. Turgência da jugular, né, que é a estenose da jugular. Cianose periférica e febre acima de 37,8 graus, porque esse tromboembolismo ele também pode ser causado por uma infecção. O diagnóstico, né, depende de exames de imagem e exames de laboratoriais, né, de dosagens, de bioquímicos também. Raio-x de tórax, eletrocardiograma, a gasometria arterial de extrema importância, testes bioquímicos, dímero D, que é o produto da degradação da fibrina. Então, quando esse dímero dele está aumentado, significa que o corpo, né, está tentando degradar essa fibrina que está no coágulo sanguíneo. Ele é um produto dessa degradação. Então, se ele está alto, quer dizer que o corpo está, né, tentando degradar essa fibrina que está lá junto no coágulo que vai formar esse tromboembolismo. Prova de função pulmonar, né, que é para medir a capacidade respiratória do paciente, conhecido também como teste do sopro. Então, é um exame que ajuda. E o tratamento, ele é voltado para garantir e melhorar a perfusão e a ventilação pulmonar. Então, o tratamento é voltado para reperfundir, né? Para voltar a restabelecer as funções pulmonares. Através de oxigenoterapia, trombolíticos, né? Anticoagulantes, né? Anticoagulante oral, heparina também. Tem heparina 2 vezes aqui. E a heparina também de baixo peso molecular, que é uma heparina de menor dosagem, né, de menor efeito anticoagulante. Então, o tratamento é basicamente a oxigenoterapia para voltar com as funções pulmonares e medicamentos, né, para diminuir
esse trombo, que são os trombolíticos, esse coágulo, e para evitar mais coágulos ainda, que são os anticoagulantes. As medidas gerais seriam manter a saturação, né, de oxigênio maior que 70%, drogas inotrópicas, se necessários, para causar essa vasoconstrição, né, aumentar essa circulação sanguínea central, para assegurar a pressão arterial média maior que 70 milímetros de mercúrio. Então, vasoconstringir para aumentar um pouquinho a pressão, caso essa pessoa esteja com hipotensão. Expansão volêmica cautelosa, então, tomar cuidado com a infusão de líquidos, né? Porque quando você infunde muito líquido, você aumenta esse metabolismo, essa circulação. Então, você pode, né, causar aí acentuar essa disfunção do trombo. Então, tem que tomar cuidado. Broncodilatadores, para auxiliar, né, nesse processo de passagem de circulação sanguínea e de ar. Correção dos distúrbios ácidos básicos que foram identificados na gasometria. E alívio da dor torácica com analgésicos, sempre prescritos, né, pelo profissional médico. Os diagnósticos de enfermagem, então, para as afecções circulatórias, né, cardiovasculares que a gente viu agora. Os principais diagnósticos: dor aguda, relacionado a infarto agudo do miocárdio, evidenciado por relato do paciente. Um exemplo, tá? Débito cardíaco diminuído, também é outro exemplo. Débito cardíaco diminuído, relacionado a choque cardiogênico, evidenciado por, não sei, exame, não sei, não vem na cabeça agora. Perfusão tissular cardiopulmonar, né, seja periférica ou renal, ineficaz também. Trocas de gases prejudicadas, relacionados a tromboembolismo pulmonar, evidenciado por gasometria arterial, por acidose respiratória. Cadê onde que eu tava? Padrão respiratório ineficaz, também evidenciado por trombose, tromboembolismo pulmonar. E relacionado, né, a tromboembolismo pulmonar, evidenciado por dispneia. Então, são exemplos, tá? Intervenções de enfermagem, né? As principais intervenções e cuidados de enfermagem. Avaliar nível de consciência. A gente viu que no choque cardiogênico a pessoa fica agitada, pode perder o nível de consciência. No tromboembolismo também pode ter síncope, né, no desmaio. Avaliar a dor. Então, avaliar a dor em pacientes com dor torácica aguda, né? Observar a frequência respiratória e padrão respiratório, assim como a saturação de oxigênio. Controlar e comunicar alterações na PA, na frequência cardíaca e ritmo, né? Então, monitoramento rigoroso dos sinais vitais. Garantir vias aéreas prévias, então, né, deixar a oxigenoterapia pronta, material de intubação pronto. Observar a perfusão periférica, porque a cianose pode indicar, né, uma doença, um acometimento pulmonar. Avaliar edema, também pode ser decorrente do extravasamento de líquido extracelular. Perfusão e temperatura dos membros inferiores, por conta do da trombose venosa profunda. Fazer controle de débito urinário e balanço hídrico, né, também doenças coronarianas, doenças que afetam a trombose, por exemplo, que afeta a artéria renal também pode causar diminuição do débito urinário. Fazer o controle de pressão venosa central e comunicar alterações. Então, fazer a medida da pressão venosa central. Às vezes já tem até o aparelho, já fica ligado no monitor multiparâmetro. Realizar movimentação passiva e ativa de membros inferiores. Então, se a pessoa estiver deambulando, né, estimular e auxiliar a deambulação. Se não, fazer movimentação passiva, né, no leito mesmo, para evitar essa trombose. Para evitar que a trombose venosa profunda, por exemplo, evolua para um tromboembolismo pulmonar. Avaliar o uso de meia elástica, né, e de compressão também pneumática.
Sinal de rua, mão de bandeira, fazer controle de drogas vasoativas, não somos nós que prescrevemos, mas somos nós que avaliamos, né? Continuamos o cuidado. Observar a presença de sangramento ativo, gengival, hematêmese, melena, hematura, então qualquer tipo de sangramento. Monitorar dados laboratoriais e exames de imagem também, sempre ficar em observação junto a esses exames. E comunicar qualquer alteração também à equipe multiprofissional. Bom, agora a gente vai entrar na seção 3.3, que é assistência de enfermagem nas afecções cardiovasculares, né, a parte 3. Vou dar para vocês aí, agora são 2h52. 3h05 a gente volta, tá? Eu vou tomar uma água e já volto. 3h05.